Graça e paz, amém. Que bom tê-los aqui conosco nessa noite para juntos podermos estudar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E como é gostoso quando a gente se dedica um tempo assim para aprender mais e mais da Bíblia. A Bíblia é uma palavra inspirada por Deus e ela nos ensina, né? Ela nos corrige, ela nos dá direção, é uma bússola para cada um de nós. E nós vamos continuar hoje, então, nós estamos no livro de Gênesis, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 4 de Gênesis, né? Capítulo de número 4, nós vamos falar sobre esse texto, nessa noite, sobre o capítulo 4. E para iniciar, vamos ler os primeiros versículos, vamos ler do versículo, pode colocar na edição ARA, né? Almeida Revista Atualizada, Gênesis capítulo 4, versículos 1 até o versículo de número 6. E eu vou pedir que vocês leiam comigo, né? Vocês podem ler, cada um de vocês pode ler um versículo. E assim a gente vai poder dar continuidade hoje, falando um pouquinho sobre a vida de Caim hoje. Sobre Caim que nós queremos conversar hoje, né? Então vamos falar sobre Caim. Alguém pode ler para nós? Cada um pode ler um versículo. Habitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz a um filho a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu, chegou o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos produtos da terra. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Amém. Bom, Sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. esse foi o versículo 5. Vamos ler o 6. Amém. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história de Caim. Qual foi a primeira pessoa que nasceu no mundo? Alguém se arrisca? Caim, né? Porque Adão, ele foi criado, né? Agora, a primeira pessoa que nasceu foi Caim, né? A primeira pessoa que nasceu no mundo foi Caim, porque o primeiro homem, Adão, ele não nasceu, ele foi criado por Deus, tá? Então, nós queremos pensar um pouquinho sobre isso nessa noite. Depois de Adão, a Bíblia fala para nós lá em Gênesis capítulo 2, que Deus pegou da sua costela, do lado de Adão, e fez-lhe uma companheira, fez Eva para que pudesse ser uma companheira com ele, né? Ela adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então Caim é a primeira pessoa nascida no mundo, e assim com o nascimento de Caim, vem uma série de estreias, vem uma série de inaugurações. Ele foi o primeiro, então sucessivamente vem uma série de começos na Bíblia. Então ele fala do primeiro nascimento, que foi Caim, e depois, quando ele nasceu, se constituiu o quê? A primeira família, porque antes somente era um casal. Daí ele nasce, então vem agora a primeira família. Depois vem o seu primeiro irmão, que é Abel. Então aí nós temos Abel e aí nós temos essa família. Então, a história de Caim, ela estabelece para nós a sociedade, como que ela se forma, o fluxo, né,
da sociedade, como que se forma, e inclusive também mostra para nós o início do pecado. Tudo começou ali em Adão pecou e depois o seu filho também Caim. Então fala dos seus inícios. O primeiro crime aconteceu, né, na história de Caim. A primeira oportunidade de vingança foi também ali, nós temos na história de Caim. A adoração após a queda, a primeira adoração, porque Caim, quando levou para Deus a sua oferta, ele estava naquele momento fazendo a sua primeira adoração, tanto Caim quanto depois Abel, mas Caim foi o primeiro a fazer a sua oferta ali. Então, a história de Caim, ela está muito ligada a estreias, a inícios, a começos, né? E o tema principal da história de Caim é nos apresentar um homem, infelizmente, um homem desqualificado. Caim é um homem que a gente olha para ele e vê uma pessoa desqualificada, um homem que foi derrotado, um homem que foi banido da sociedade, foi um infame, um malvado. Então, esse é o protótipo da história de Caim, uma pessoa que foi condenada, pecador perdido, porque ele não se arrependeu do seu pecado. É algo triste, mas é a mais pura realidade. Caim, então, ele nos fala, né, a Bíblia fala para nós, que ele foi o primeiro protótipo do pecador perdido, né? Mas Deus, na sua graça, na sua infinita misericórdia, Ele sempre tem um plano para nós. Ele sempre tem um plano para a humanidade. O homem pecou, mas mesmo assim Deus não nos abandonou. Deus não nos esqueceu, mesmo entrando o pecado no mundo. Mas Caim, infelizmente, é o protótipo do homem condenado. E interessante que Deus também é um Deus de grandes detalhes. E quando a gente começa a olhar agora, então, na vida de Caim, nós começamos a entender um pouquinho, através dos detalhes que Deus vai compartilhando conosco, através da Bíblia, através do primeiro livro, através dos inícios, quando Moisés começa a escrever a história, né, e os 5 primeiros livros, e a gente começa a perceber, então, a história de Caim, que é um homem impenitente, ou seja, é a história de uma pessoa não liberta, de uma alma que foi condenada. E quando a gente olha no Novo Testamento, nós vamos ler um texto, eu quero que vocês leiam comigo, livro de Judas, versículo de número 11, porque Judas é um só capítulo, né? Então vamos ler o versículo 11 de Judas. Alguém pode ler para nós? Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de quem? De Caim. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então, através de Caim, nós vemos tantas outras pessoas pecando, né, se precipitaram, Balaão errou, Corá, e aí nós vemos então que Judas está associando falsos mestres que estão debaixo do julgamento de Deus, do julgamento divino, assim como Caim. 1 João capítulo 3, agora em versículo de número 12. Eu não consegui, me perdoem vocês, não consegui hoje fazer o material para disponibilizar para vocês, mas eu prometo que na próxima terça-feira eu passo para vocês o da outra semana e dessa semana também, tá bom? Então, quem quiser anotar, pode anotar, mas depois eu vou passar para vocês, então, os slides que a gente não conseguiu fazer hoje. Nós viajamos, fomos a Campo Grande, tinha um compromisso lá, chegamos ontem. Semana que vem é feriado, né? Mas no próximo dia daí, eu trago para vocês, né? Nós viajamos, chegamos ontem muito tarde, e hoje eu não consegui, não tive tempo de preparar os slides, os banners que eu queria passar para vocês, mas na próxima terça que nós fizermos, terça-feira que vem a gente não vai fazer porque é feriado. Vamos dar uma folga para vocês, um descanso, mas depois a gente passa para vocês o material. 1 João capítulo 3 e versículo 12, você pode colocar para nós 1 João 3 e 12, não segundo Caim, que era o quê? Quem era Caim? Do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Então, a gente vê aqui nitidamente
a história desse homem. É uma história terrível, né, porque as suas obras eram más. Então, o Novo Testamento identifica Caim para nós exatamente como essa pessoa, que é maligna e que é uma pessoa má. Então, a gente pode ler isso, né, quando a gente vê na Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para a vida de Adão e Eva, eles pecaram, mas eles se arrependeram. Quando nós lemos os últimos versículos do capítulo 3, depois da queda, depois que Adão pecou, juntamente com a sua esposa Eva, eles se arrependeram. Eles se arrependeram, mas Caim não se arrependeu. E como é triste uma pessoa que tem um começo, né, brilhante no meio de uma família, mas depois ele se desvia, ele sai fora e ele não retorna, ele não se arrepende, ele não volta para ter um relacionamento com Deus. Então, a gente percebe aqui que Caim, ele não se arrependeu. Então, a gente percebe nitidamente isso na vida dele. E hoje eu quero pensar com vocês nos 16 primeiros versículos de Caim, de Gênesis capítulo 4, e depois nós encerramos o capítulo 4. A gente percebe que o personagem principal no capítulo 4 é exatamente Caim. Por 17 vezes aparece o nome dele, né, nesse texto de Gênesis capítulo de número 4. Então, nós já lemos, mas eu vou ler mais uma vez para que a gente possa reforçar aqui dos versículos 1 a seguir do capítulo 4. Ora, o homem teve relações com sua mulher, ou seja, ele conheceu a sua mulher. A palavra conhecer no hebraico significa exatamente isso, coabitar, ter relacionamento sexual. É esse o significado da palavra conhecer. Então, o homem conheceu, Adão conheceu a sua mulher, teve relação com ela, né, Eva, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Quando você lê, só um parênteses aqui, João capítulo 8, versículo 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer quer dizer o quê? Intimidade. Para que você seja liberto mesmo, você precisa conhecer Jesus num relacionamento de intimidade, sabe? Tem pessoas que têm com ele um relacionamento muito superficial, mas a Bíblia diz, e conhecereis a verdade. Então, conhecer é exatamente esse relacionamento mais próximo, mais íntimo, e aqui exatamente tem esse mesmo significado. Ela deu à luz Caim, e ela disse, ganhei um filho varão com a ajuda do Senhor. Você percebe aqui que Eva, ela reconheceu que se não fosse Deus, então por isso que eu disse para vocês, ela se arrependeu, ela entendeu nitidamente que ela ganhou um filho, um varão, mas foi com a ajuda de Deus. Ela percebeu nitidamente que se não fosse Deus na vida dela, na vida de Adão, eles não teriam esse filho. Ou seja, aquela promessa de Deus que nasceria um para pisar na serpente, da semente da mulher, ia nascer. Então Eva olha e pensa, olha, essa promessa de Deus está em pé. Se bem que não se cumpriu em Caim, porque Caim pecou. Se cumpriu em Jesus. Se cumpriu em Jesus. Mas veio para ela ali uma esperança. Porque a profecia é exatamente essa, né? Nasceria da semente da mulher um para pisar a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Mas ela entendeu que foi com a ajuda de Deus. Se não fosse Deus da sua vida, jamais ela teria condições de conceber e dar à luz. E novamente ela deu à luz seu irmão Abel. Abel era pastor de rebanhos, e aqui começa a falar da profissão dos dois, né? Era pastor de rebanhos, mas Caim era um lavrador de terra. Então aconteceu no decorrer do tempo que Caim trouxe uma oferta ao Senhor do fruto da terra, e Abel, por sua vez, também trouxe das primícias de seu rebanho e de suas porções gordas, e o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, ele não teve consideração. Então Caim ficou muito irado e seu semblante caiu. É interessante nós olharmos para esse texto aqui, né, para que a gente possa perceber essa história.
uma história muito bem narrada por Moisés, porque foi inspirada por Deus, o Espírito Santo inspirou para que ele pudesse escrever isso, porque Moisés não vivia nesse tempo, não tinha como ele escrever isso, não havia outros livros, mas ele escreveu por quê? Porque Deus inspirou para ele, para que ele pudesse escrever exatamente como está lá no início, no livro de Gênesis, né? E a história de Caim, então, define muito bem o caráter e a conduta de uma pessoa que não quer ser regenerada. Então, é com esse tema que eu quero pensar com vocês nessa noite. O retrato de um pecador que não quer ser regenerado. Ou seja, o retrato de um pecador condenado. Esse é o retrato de Caim, e nós vamos olhar para alguns detalhes para que a gente possa aprender algumas coisas aqui nessa noite. E o primeiro elemento na apresentação do relato de Caim, ele é positivo. Todos os demais relatos que vocês vão verificar aqui, nós vamos ver que são todos negativos. Mas o primeiro relato dele é um relato positivo. Enquanto o primeiro é um começo esperançoso, no versículo 1, a sua mãe diz: eu obtive um filho varão com a ajuda do Senhor. Então a história começa com um começo esperançoso. Olha que coisa gostosa, né? Os incrédulos têm começos esperançosos. Quantas pessoas que você percebe que tem uma experiência com Deus e você olha para a vida daquela pessoa e diz: olha, existe algo de bom, existe uma esperança na vida dessa pessoa. A pessoa estava, né, distante de Deus, mas a gente percebe agora que há uma esperança, que há um interesse. Então, havia uma esperança na vida de Caim, que ele não pecasse. O seu pai pecou, mas não precisaria ele ter pecado. Porque nós temos o que? O nosso livre arbítrio, não necessariamente, porque a gente nasceu numa família que tem um monte de problemas, nós vamos ter os problemas da nossa família. Você pode escolher ser diferente, você não precisa cometer os mesmos erros que os seus pais cometeram. Quem sabe se eles cometeram coisas, né, que vocês não aprovam, vocês não precisam necessariamente cometer isso. Você pode ser diferente. E aqui então há uma esperança na vida de Caim, sabe, nesse começo, que ele não errasse da mesma forma que o seu pai errou. Havia essa esperança. Então, quando a gente olha para esses incrédulos que têm começos esperançosos, a gente fica animado, porque é exatamente isso que diz o versículo. Ora, o homem, que é Adão, teve relações com sua mulher, Eva, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e ela disse: ganhei um filho varão com a ajuda do Senhor. Ganhei um filho varão com a ajuda do Senhor. Essa palavra conheceu aparece 950 vezes no Antigo Testamento, né? Por muitas vezes é a palavra iada, no hebraico, quer dizer, conheceu, teve relação, né? E aí houve então depois o nascimento, e a gente vê isso em vários textos. O próprio Jesus, lá em João capítulo 10, Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Ou seja, Jesus, ele tem intimidade com nós, ele nos conhece. É interessante quando a gente olha essa palavra iada no seu significado original, porque nós entendemos exatamente isso. Ele é o nosso pastor, né? Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Eu tenho intimidade com elas quando elas ouvem a minha voz, quando elas me obedecem. Então a gente percebe, é interessante aqui, nós percebemos isso. A palavra Caim, o nome Caim, no hebraico, traz a ideia de um artesão. Então, artesão é exatamente o significado da palavra Caim, a ideia de um ferreiro. Um ferreiro geralmente é associado a alguém que trabalha com metal, que trabalha com bronze, que trabalha com ferro. É essa a ideia do nome Caim, é esse o significado do seu nome. Eu obtive uma coisa, então quando eles colocaram o nome de Caim, ou seja, o ferreiro é aquele que trabalha, aquele que produz, aquele que faz. Então estão dizendo, nós, né, fizemos. Caim foi feito, é uma obra completa.
está feito, está realizado, né? É isso que está dando para nós o significado desse nome de Caim, tá? Inclusive os descendentes de Caim é Tubal-Caim, que foi o metalúrgico original, o forjador de todos os implementos de bronze e ferro, né? Filho de Caim, ele era o quê? Forjador de todos os implementos de bronze e de ferro, tá? Então ele já nomeia a sua primeira criança, o primeiro filho, formado então como alguém que fez, que produziu, coisa formada. Agora, é claro, toda a vida humana vem de Deus. Não é apenas porque é um processo biológico, mas nós nascemos, fomos criados e tudo vem de Deus. É por Ele e sem Ele nós não somos nada. É Deus quem dá a vida para nós, é Deus quem coloca a alma dentro do corpo humano, é Ele que faz isso por nós. Então, se a gente olha para a vida de Caim, o seu começo é um começo de esperança, né? Alguém que nasceu e que tem tudo para viver uma vida diferente da vida do seu pai Adão. Tinha tudo para ser diferente. Era um presente de Deus, né, na família. Tá? Mas, infelizmente, não foi assim que ele agiu. Infelizmente, ele preferiu agir de forma diferente. Então, a gente vê Deus com a sua promessa, Ele não falha de nenhuma forma, a sua bondade, o seu amor permanece para sempre. Depois nasce Abel. Então é uma bênção atrás da outra na vida do casal. Primeiro vem Caim, é uma bênção para o casal, né? Olha, nós somos abençoados, né? Eu ganhei um varão, é o que Eva fala, e agora vem um segundo filho, Abel. E aí a felicidade no lar é maior agora, porque já são 2 filhos. Crianças são bem-vindas na família ou não são? Trazem alegria ou não trazem? É festa, né? Quando um lar recebe uma criança, quando nasce uma criança, existe uma alegria no lar. Imagine os 2 primeiros homens do mundo, as 2 primeiras pessoas que nasceram. Imagine essa família reunida, a alegria deles com essas 2 crianças, porque criança é sinal de bênção, de alegria na nossa casa, né? Todos nós ficamos felizes quando somos abençoados com o filho, tá? Agora, eu falei para vocês o significado do nome Caim, e agora o significado do nome Abel. Abel vem de uma palavra hebraica que significa rebel. Rebel, em hebraico, é algo assim que é como um sopro. É algo que é muito rápido, né? Muito rápido. Então, o nome de Abel significa exatamente algo rápido demais. Rebel, é um mero sopro, é o significado. Alguém pode ler para nós Salmo 144? Alguém pode achar Salmo 144, versículo 4? E uma outra pessoa pesquisa para nós Jó, capítulo 7, versículo 16. Vamos ler esses 2 textos. Tá. A minha vida abomino, não quero viver para sempre. Retira-te de mim, pois os meus dias são vaidade. Então, vaidade. Minha vida é um sopro, é rápida. É isso que está dizendo o texto. Salmo 144, 4. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Então, o homem é como um sopro. Abel foi muito rápido a sua vida. A Bíblia não fala com quantos anos Abel morreu. Não fala quantos anos ele viveu. Alguns teólogos dizem 53 anos, mas é um dado assim que você não tem como confirmar. Não tem como confirmar. Mas ele viveu pouco tempo. Foi muito rápido. Se você compara com o seu pai, Adão, que viveu 930 anos. Se você compara com Matusalém, que viveu 969 anos. Se você compara com Noé, que viveu 950 anos, Abel foi um sopro. A sua vida foi um mero sopro. E se nós olharmos para a nossa vida também, a gente vê que ela é muito, muito rápida. Antes do dilúvio, as pessoas viviam 900 anos, Lameque viveu 777 anos, Enoque 365 anos. As pessoas tinham vida longa.
Depois do dilúvio, a Bíblia diz para nós que a nossa vida foi estabelecida no máximo para 120 anos. 120 anos depois do dilúvio. Mas quando chega lá no Salmo de número 90, Moisés diz o que para nós? Que a nossa vida chega a ser 70 ou 80 anos. Depois disso é canseira e enfado. Então, isso é muito rápido, é muito breve quando a gente olha para a eternidade. E Abel significa exatamente isso, um sopro. Ele nasceu, a palavra Hebel tem exatamente esse significado. É como se você pegasse uma chaleira, você ferve a água que está ali naquela chaleira. Quando você tira aquela tampa, você ergue, aquilo que sai é um vapor. É isso que acontece, a nossa vida é um vapor que aparece e logo desaparece. É muito rápido. Salomão diz lá em Eclesiastes que a vida é vaidade. Vaidade de vaidade. Exatamente o significado de vaidade é isso. É algo que é muito rápido, que passa muito rapidamente. Assim é a vida, e assim foi a vida de Abel. Uma vida muito, muito rápida. Tá? Então a gente percebe que ele teve uma vida muito rápida. Então a gente olha para esse texto e a gente vai aprendendo isso. Então, no começo, a vida tem esperança, né? E ali havia esperança naquela família, de ver os seus filhos, uma alegria, mas a gente percebe lá, logo a seguir, no capítulo 2, Abel era pastor de rebanhos e Caim era lavrador de terra. Ambas essas profissões eram profissões nobres, tanto ser pastor de ovelhas, quanto ser, na verdade, um cuidador de rebanhos, ou como havia muitos pastores nobres, né, e eu ser um lavrador de terra. As duas profissões que existiam eram essas, e eram bastante nobres. A gente pega para pastor de ovelhas, por exemplo, José, Davi, Moisés, eles eram pastores de ovelhas, então era uma profissão nobre e necessária para aquele momento. Alguém precisava cuidar de ovelhas, e alguém precisava também lavrar a terra. Eram as duas profissões que haviam naquela época. Então, é colocada sobre o próprio Senhor Jesus também, ele foi pastor também, né? Fala para que Jesus ele é um pastor de ovelhas também. Então, não havia nada de segunda classe nessa profissão de Caim e nem de Abel. Tá? Eram responsabilidades nobres que esses dois homens, esses dois irmãos tinham. Então, tudo começou, como eu falei para vocês, com muita esperança, com muitos aspectos positivos, né? Celebração, nascimento das crianças, mas não demorou muito. E o caráter se revelou tanto na vida de Caim, quanto na vida de Abel. Um caráter ruim e um caráter bom. Porque a pessoa, à medida do tempo vai passando, ela vai se mostrando quem ela é. Você vai conversando com as pessoas e você vai conhecendo o caráter da pessoa, se tem um bom caráter ou se não tem. Isso se revela com o tempo. Você vai conhecendo as pessoas. Tem um ditado que diz que é preciso comer o quê? 1 quilo de sal com a pessoa, né? E você começa a comer 1 quilo de sal e você vai, de fato, conhecer quem é aquela pessoa. Quem é aquela pessoa. E aí, à medida que você vai conhecendo, você vai, de fato, a pessoa vai revelando quem, de fato, é aquela pessoa. E é interessante que a revelação do caráter, ele se manifesta em uma ocasião de adoração. Foi exatamente nesse momento, quando Caim, no momento de adoração a Deus, ele foi oferecer uma oferta, um sacrifício, no momento de adoração, ele revelou quem de fato ele era. Tá? E você entra aqui no ambiente da religião, e quando você entra no ambiente de adoração, nesse sistema de crenças, de fé, você vai realmente conhecendo quem são as pessoas. E nós encontramos Caim e Abel em um local de adoração. Tanto um quanto o outro foram adorar a Deus com a sua oferta. Então, quando a gente vem para a igreja e nós estamos entregando a nossa oferta, é uma forma também de nós estarmos adorando ao Senhor, entregando as nossas ofertas, os nossos dízimos, nós estamos adorando ao nosso Deus. E a adoração de Abel era uma adoração que foi aceita, mas, infelizmente, Caim foi seriamente rejeitada a sua oferta. Isso nos leva, então, para o segundo ponto.
eu falei que no começo havia pelo menos uma coisa positiva na vida, né, dele. Havia uma esperança de que ele fosse uma pessoa do bem, que tivesse um bom caráter. Havia essa esperança. Mas o segundo ponto que a gente vê é que os descrentes oferecem adoração inaceitável. Então, uma das características de pessoas que não têm fé em Deus e que demonstram de fato qual é o seu caráter, ele começa já a mostrar na sua maneira de adorar. Ele adora de forma inaceitável. Ele adora de tal forma que Deus não se agrada, que Deus não tem prazer. Porque foi exatamente isso, Deus não teve prazer na adoração de Caim. Deus não ficou feliz da forma como ele trouxe a sua oferta. Tá? Então, isso é uma característica dos condenados, pessoas que Deus não aceita a sua oferta. Né? Não é que eles não sejam religiosos, eles até oferecem adoração, né? Mas de forma errada. E quando a gente olha para toda a raça humana, a gente vê que as pessoas são incuravelmente religiosos, eles têm uma religião. Tem gente que adora o sol, tem gente que adora a lua, tem gente que adora a árvore, né? Tem gente que adora animais, tem gente que adora ídolos, tem gente que adora madeira, não tem? Então, o ser humano, ele é um ser incuravelmente religioso. Ele é religioso. Mas a forma de você ofertar a Deus a sua adoração, aí que está o erro. Na forma de adorar deuses estranhos. A Bíblia diz, Deus dizendo, eu sou o único Deus e não há outro além de mim. Não existe outro Deus além do nosso Deus Yahvé, que é o Deus verdadeiro. Então as pessoas são religiosas, mas adoram de forma errada. E se adorar de forma errada, não adianta, Deus não aceita. Deus não vai receber, se não for uma oração para Ele, para Deus, o único Deus verdadeiro, essa adoração não será aceita. Então tem gente que adora a rocha, adora a cachoeira, adora um lago, adora uma montanha, adora uma criação. Então ele é religioso, mas adora de forma errada. Adora de forma errada. E Caim era um adorador, né? E adorou de forma errada. A Bíblia diz então no versículo 3 do capítulo 4, aconteceu no decorrer do tempo que Caim trouxe uma oferta ao Senhor do fruto da terra. Aconteceu isso num determinado momento, a gente não sabe qual é esse momento. Nós não sabemos se eles estavam com 20 anos, se estavam com 30 anos, 50, 80, 100 anos, a gente não sabe quando que esse primeiro culto, essa primeira adoração aconteceu, a Bíblia não fala. Eu quero entender que talvez mais na sua juventude ainda, né? Eles já começaram a fazer isso. Mas num determinado tempo, ou no decorrer do tempo, é um tempo indefinido, não nos diz quanto tempo, né? Quando que foi isso, mas eles chegaram e eles então trouxeram para Deus uma oferta. E na verdade o caráter espiritual de uma pessoa, ele se manifesta exatamente quando essa pessoa chega mais na idade adulta, né? Ela vai crescendo e você vai conhecendo cada vez mais o seu caráter. Então foi quando eles foram levar para Deus as suas ofertas. Eles sabiam sobre isso? Será que eles sabiam que era importante oferecer para Deus um sacrifício? Eu creio que sim. Abel e Caim tiveram o privilégio grandioso de ouvir falar de Deus e de um paraíso de pessoas que estiveram lá no paraíso. É diferente eu falar para alguém de um céu que eu não conheço. É diferente eu falar para alguém de um céu onde eu não estive. É diferente. Mas quando você ouve de alguém que morou lá, você vê que privilégio. Eles ouviram falar de Deus através de quem? Dos seus pais. Porque Adão e Eva certamente falavam para eles, meus filhos, o paraíso é sim, lá tem isso, lá é desse jeito. Pelo amor de Deus, não errem, não pequem, não falhem. O preço que nós estamos pagando é alto demais.
Nós fomos expulsos de um paraíso, de um lugar de glória, do céu. Nós fomos expulsos de lá, sabe? Então, pelo amor de Deus, eu creio que os dois maiores evangelistas que aconteceram, que puderam falar com muito mais autoridade e conhecimento no mundo, foi Caim e Abel. Porque eles estiveram no céu. Eles sabiam exatamente o que eles estavam falando. Eles, melhor do que ninguém, queriam que os seus filhos não passassem, né, toda essa tristeza que eles estavam passando. O pecado já tinha entrado, já estavam pagando um preço alto por isso, mas havia uma esperança, né, na vida deles, tá? Porque Deus disse que nasceria da semente da mulher, né, alguém para pisar na cabeça da serpente. Então veja bem o privilégio e a oportunidade que eles tiveram. Paulo, diz a Bíblia para nós, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que ele subiu até o terceiro céu. E ele viu coisas inefáveis que não convém ao homem falar. Então Paulo teve lá no terceiro céu, mas ele teve em visão. E nessa visão que ele teve, mesmo assim diz a Bíblia para nós que ele não conseguiu falar para ninguém. Não convém ao homem falar. Por que que não convém? Porque certamente tudo que ele falasse não teria palavras para explicar o que é de fato o céu, e nós não entenderíamos certamente como é. Por isso que diz, né, não teria como ele falar para nós. Mas tirando Paulo, Adão e Eva moraram no paraíso. Imagine o privilégio, moraram no céu. E eles então, melhor do que ninguém, certamente falaram para os seus filhos: olha, vocês precisam adorar a Deus. Vocês precisam oferecer para Deus sacrifício. Vocês precisam levar para Deus uma oferta. Quantas vezes eles ensinaram isso para os seus filhos? Quantas vezes eles imploraram para que seus filhos acreditassem em Deus e não em Satanás? Porque eles ouviram a voz de quem? De Satanás. E porque eles ouviram a voz de Satanás, foi por isso que eles pecaram. Por isso que foram lançados fora do paraíso, não podendo mais retornar para lá. Porque deram um crédito a quem? A Satanás. Então eu imagino que na hora que eles estavam evangelizando os seus filhos, eles estavam dizendo exatamente isso para eles: pelo amor de Deus, não errem. Olha o preço que nós estamos pagando. A maldição veio sobre a nossa vida. Então, certamente era isso que eles estavam falando para os seus filhos. Então eu não consigo imaginar alguém muito mais preparado, equipado para falar de céu do que Adão e Eva. Não consigo imaginar ninguém melhor preparado do que eles, porque pisaram, viveram, moraram lá, né? Lá no céu. Então, quando nós evangelizamos alguém, só podemos contar a eles como será o céu, porque a Bíblia diz, né, como vai ser. Mas a gente não teve o privilégio, né? Mas teremos um dia, amém? Glória a Deus, de estarmos lá, né? Então, estamos lá. Então, Adão e Eva puderam contar para Caim como foi, porque eles estiveram lá. E eu sei que uma mãe como Eva teria implorado, né, para o seu filho, para que eles confiassem em Deus e entendessem a importância de um céu de glória. Então eles sabiam muito bem sobre o anjo com a espada que havia lá, né, impedindo que ninguém mais entrasse lá. Então eles tinham conhecimento de tudo isso. Então no registro de Gênesis nós podemos assumir que Deus havia ordenado essas ofertas para eles, então eles sabiam que era importante fazer essas ofertas. Levítico capítulo 2 fala para nós sobre os tipos de ofertas que a gente deve levar a Deus, né? Então a gente vai olhando e entendendo isso cada vez melhor quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, tá? Então eu tenho certeza que eles estavam cientes. Mas não é somente levar a oferta, você tem que levar o quê? Das primícias. Pegar o melhor e o melhor do melhor. É isso que Deus aceita. Deus merece o melhor nosso ou não? É claro que sim. Ele merece o melhor. Então, ele não se agradou porque Caim não ofereceu o seu melhor para Deus. Abel deu das suas primícias, mas Caim não fez isso. Ele não deu o seu melhor. Ele apenas trouxe do fruto da terra. Né? Ele apenas trouxe do fruto da terra, foi exatamente o que ele fez. Mas
Caim pegou das gorduras dos seus animais, o melhor dos seus animais, e ele ofereceu para Deus. E o que acontece? A Bíblia diz que Deus aceitou primeiro o ofertante e depois a sua oferta. Deus aceitou Abel e aceitou depois a sua oferta. Porque Deus olha o quê? O coração da pessoa. Deus olha para o interior de cada um de nós. E Deus não aceitou nem o ofertante e nem a oferta de Caim. Deus não aceitou a oferta de Caim. E não aceitou o coração de Caim. Porque Deus viu a forma como ele estava ofertando. E Deus não se agradou da forma como ele estava ofertando. Então Deus não aceitou nem Caim e nem a sua oferta. Porque veja bem, eles já sabiam que a oferta, na verdade, era a necessidade de demonstrar a morte substitutiva para cobrir o nosso pecado. Se a gente olha para o Velho Testamento, o que acontecia? Quando alguém pecava, eles pegavam uma ovelha, né? Eles pegavam um cordeiro, eles pegavam e levavam para o sacerdote sacrificava, oferecia aquilo em holocausto. Eles pegavam lá aquela ovelha e matava aquela ovelha, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Então, você pecou, então eles traziam uma ovelha para que a ovelha fosse morta no lugar da pessoa. Então, quando nós pecamos, né, eles pecaram, tinham que oferecer, na verdade, uma ovelha. Agora, Jesus Cristo, ele se ofereceu por nós, ele morreu a nossa morte, então a morte substitutiva, ele morreu no nosso lugar. E o que Caim fez foi uma oferta da terra, mas Abel não, ele pegou o quê? Dos seus animais, dizendo, olha, eu sou um pecador, o que eu posso oferecer? A gordura de um animal, sacrificar um animal e levar para Deus. É isso que eu posso fazer, entendendo já naquela época sobre a importância da morte substitutiva, que se nós pecamos, alguém tem que morrer para pagar aquilo. E Jesus fez isso por mim e por você, e graças a Deus que Ele fez isso uma vez só, porque não precisou mais se repetir em Jesus. Então, nós vemos aqui a forma da oferta, o sacrifício de Caim, de Abel, né? E Caim, infelizmente, a sua oferta não foi aceita, porque Deus não se agradou da sua forma de ofertar ao Senhor. Então, a gente percebe isso, que Abel ofereceu das suas primícias e Deus aceitou a sua oferta. Então, é importante nós entendermos isso também, e Jesus Cristo é o nosso sacrifício, e que nele ele levou sobre si os nossos pecados, né? Amém por isso. Uma outra coisa interessante que a gente pode comentar aqui também, é que, como eu falei, o Senhor teve consideração pelo ofertante e pela sua oferta. Foi isso que a gente entende também nesse texto. Ele aceitou tanto o ofertante quanto a sua oferta. O coração de Abel era um coração justo, por isso que Deus recebeu. Vamos ler o versículo 5 do capítulo 4 de Gênesis, né? Alguém pode ler para nós o versículo 5 do capítulo 4. Então, o que aconteceu com Caim? Vendo que a sua oferta não foi aceita, ele ficou irado. O seu semblante chegou a cair, né? Caim, e descaiu-lhe o seu semblante, ele ficou irado, ele ficou nervoso, ficou raivoso, porque ele começou a questionar, mas por que aceitou o meu irmão e não aceitou a minha? O meu irmão é melhor do que eu? Né? Por que aceitou dele, a oferta dele, e não aceitou a minha? Deus, e ele começou a culpar e jogar culpa, né? Inclusive no próprio Deus. Ele foi jogando culpa, porque ele ficou irado com Deus, como se Deus fosse o culpado da oferta que ele levou. Ele leva uma oferta que não é primícias, que não era de um animal,
né, que não era de um sacrifício, que não era de uma morte substitutiva, ele não leva, né? Deus olha para o seu coração, a forma como ele ofertou, né, a oferta que fez, e Deus não se agrada, e ele então fica ali raivoso, e aí a gente percebe então que essa raiva depois se transforma no primeiro assassinato, quando ele chega lá e ele mata o seu irmão Caim. O terceiro ponto, então, que eu quero compartilhar com vocês, é que os descrentes, eu falei que no começo a gente tem uma esperança, depois ele leva a sua oferta, né? E agora, no terceiro lugar, eles ressentem dos verdadeiros adoradores, ou seja, eles ficam magoados, eles ficam ofendidos. Como que pode Deus receber a oferta de Abel e não receber a minha oferta? Então é por isso que a gente vê no mundo hoje, né? As pessoas, elas querem manter a Bíblia fora das escolas, as pessoas querem tirar a Bíblia de todo e qualquer lugar, elas ficam ressentidas e magoadas conosco, que somos cristãos. Elas não gostam quando a gente fala para as pessoas a verdade, elas ficam magoadas conosco, quando a gente fala que somente Jesus Cristo é caminho, verdade e vida, que não existe outra verdade. Porque as pessoas não dizem lá fora que todas as religiões levam a Deus, não falam? Todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Então, quando nós falamos que é somente Jesus Cristo, elas ficam o quê? Raivosos, ficam iradas, magoadas conosco. Ficam magoadas conosco. Foi o que, na verdade, aconteceu com Caim. Como que aceita a oferta de Abel e não aceita a minha oferta? Ele ficou irado, ficou com raiva. Você acha, certo, pensou no seu coração, que Caim acha que só ele está certo, que só ele é dono da verdade? Então, o mundo não nos ama, ele nos odeia, porque a gente fala o quê? Nós pregamos a verdade, quando eles pensam que todas as religiões levam a Deus. Eles querem deixar a Bíblia fora da cultura, fora das escolas, fora de tudo, eles querem acabar com a Bíblia, né? É como disse certa vez Darwin, eu não rejeito a ideia de Deus, eu apenas rejeito o Deus da Bíblia, né? Então, eles dizem, até eu entendo que tem um Deus, mas o que eu não aceito é o Deus da Bíblia. Ou seja, eu não quero que ninguém me diga que isso é verdade, eu não quero que ninguém me diga que eu sou um pecador, eu não quero que ninguém me diga que eu vou para o inferno se eu não me converter. As pessoas não querem isso. Se você já pensou, se você provocar uma pessoa, você quer provocar uma pessoa, não faça isso, pelo amor de Deus, né? Dizer, olha, se você não receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você vai para o inferno. Imagine falar isso para as pessoas, né? A avó da Sônia, a minha avó também tinha esse costume, né? Os pessoal mais antigos, eles pregavam dessa forma. Eles chegavam e diziam na lata assim, ó, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. Era a forma que eles falavam, faziam antigamente. A gente, se falar uma coisa dessa hoje, você está roubado, né? Os caras te processam, os caras entram com alguma coisa contra você. Então, você tem que ter sabedoria para falar, para dizer isso. Mas eles nos odeiam porque a gente fala a verdade, a Bíblia é a verdade. E Caim ficou muito, muito, muito irado a ponto do seu semblante cair, né? Caiu. E os descrentes ficam bravos conosco, como os verdadeiros crentes, né? Eles ficam bravos exatamente conosco, porque eles sabem que nós estamos pregando a palavra de Deus, a verdade, tá? Então, a gente percebe isso também na vida de Caim. Então, com raiva do povo de Deus, foi o que eu comentei, né? Então, a próxima coisa que Caim demonstra sobre os descrentes é que eles rejeitam a palavra de Deus, eles rejeitam. Você chega com a Bíblia, você mostra ali, mas não adianta, eles não aceitam, eles rejeitam a palavra de Deus. E Caim, então, é apresentado aqui como protótipo do condenado, modelo clássico daquela pessoa que é pecador, mas ele não se arrepende, e Deus dá-lhe para ele a oportunidade de ele se arrepender. Vamos ler o versículo de número 7 de Gênesis capítulo 4. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal,
eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. O que Deus está dizendo para Caim é o seguinte: eu não aceitei a sua oferta, né? Eu não aceitei nem você, nem a sua oferta. Mas se você proceder bem, você pode mudar essa história. Você não precisa continuar irado, sabe? Você tem uma escolha a ser feita. Você tem uma decisão, sabe? Faça a melhor escolha. Você não precisa agir dessa forma. Você não precisa agir assim. É o que Deus está falando para Caim. Se você proceder bem, você acha que eu não vou aceitar a sua oferta? É claro que eu vou, mas você precisa agir bem, proceder bem. É isso que Deus está falando para Caim. Você pode escolher, você não precisa continuar errando. Você não precisa continuar errando. Nós estamos na igreja, né, semana toda, célula, domingo, culto de oração, de campanha, sabe? Mas tem pessoas que não mudam, elas continuam, mas da mesma forma. Deus diz para Caim: você precisa mudar. Não continue assim, irado. Não faça assim. Não deixe o pecado te dominar. O texto fala assim: o pecado está à porta. Ele está entrando na sua vida, está na porta. Não abra a porta, não deixe ele entrar. Porque o pecado é como um leão. A Bíblia diz que Satanás é como um leão que anda ao nosso derredor, tentando nos tragar. Então domine isso. Se você não dominar, o leão vai te devorar. Ele está andando ao derredor, dizendo: eu vou acabar com você. Eu vou exterminar com você. É isso que ele está falando. Eu vou acabar com você. Sabe? Então domine. Não deixe o pecado entrar. Pare e pense, Caim. Olha a oportunidade que você está tendo. Veja a graça de Deus. Como Deus é glorioso, gracioso, cheio de bondade e de misericórdia. Você já errou, teu pai já errou, já pecou. Sabe? Não peque. Não continue assim. Faça como fez o teu irmão Abel. Faça uma escolha correta. Faça a melhor escolha. É isso que Deus está dizendo para Caim. Vamos ver o versículo de número 8. Né? Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Pode deixar aí o versículo, né? Vamos ao campo. Então, algo que foi premeditado. Deus diz para ele: olha, se você proceder bem, não deixe o pecado, ele está à porta, está quase entrando, sabe? Tenha domínio próprio, não permita que o pecado invada a sua vida. Não permita, te dê uma chance. Não permita que isso aconteça. Mas não adiantou, ele foi avante. Ele convida o seu irmão, somente 2 irmãos. Olha a maldade do ser humano. Olha a maldade de Caim, somente ele e o seu irmão Abel, naquele paraíso, né, tudo aquilo que Deus oferecia para eles. Quer dizer, agora já tinham saído do paraíso, né, já tinha pecado, mas com toda a terra ali, né, trabalhando, e ali de repente Deus dizendo para eles: olha, você não precisa fazer isso. Reflita melhor sobre isso. Mas algo foi premeditado. Convidou seu irmão para ir no campo. Eu imagino que Abel nunca passou pela sua cabeça, porque não conhecia o que era ainda ser assassinado. E jamais imaginaria que o seu irmão fosse fazer isso com ele. Então foi algo terrível, algo que foi planejado, pensado, como que Satanás ele é terrível. Como que ele é terrível. Aquilo entrou no coração de Caim, e enquanto ele não executou aquilo, ele não sossegou. Ele leva o seu irmão no campo para uma armadilha. E estando ele nos campos, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. O próximo versículo, versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? É interessante que essa é uma conversa direta de Deus com Caim. Né? Onde está? Uma conversa direta. Cadê o teu irmão Abel? Aonde que ele está? É claro que Deus sabia o que tinha acontecido.
Deus é consciente, onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas foi para começar. Certamente Caim estava longe agora do crime, né? Porque ele cometeu o crime e ele fugiu, ele se escondeu. Porque é isso que as pessoas fazem, né? Cometeu e ele se escondeu, ele fugiu, ele estava longe do seu irmão. Então Deus diz para ele: onde está Abel, o teu irmão? Ele respondeu: não sei. E ainda queria brigar com Deus. Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Por acaso eu tenho que proteger o meu irmão? Quem que me deu essa incumbência? O senhor está me dando isso agora? Eu tenho que cuidar dele, eu tenho que proteger dele? Não tem nada a ver com o meu irmão. Olha que maldade no coração de um homem. Por isso que eu estou falando para vocês nessa noite o retrato de um pecador condenado. Uma pessoa que teve a oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeu. Lançou fora a oportunidade que Deus lhe deu. E não sei, sou eu tutor do meu irmão? O próximo versículo. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra para mim. É quando a maldição entra, mais uma vez ali entra a maldição na terra, né? O sangue do teu irmão clama da terra até mim. Próximo versículo. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Pode colocar o próximo. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Olha o destino desse homem, né? Será fugitivo, será uma pessoa errante. Quando você for lavrar o solo, não te dará ele tudo que pode dar, tudo que pode produzir, não vai te dar. Próximo versículo. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Próximo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Vamos até o versículo 16. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. A misericórdia de Deus é tão grande, né? Que Ele não permitiu que outras pessoas se vingassem de Caim. E Ele colocou um sinal, ninguém sabe qual é esse sinal. Há muitas curiosidades, especulações, mas a Bíblia não deixa claro. Em nenhum momento você sabe qual é esse sinal, mas diz a Bíblia que Deus colocou um sinal em Caim, para que ninguém se vingasse dele. E uma das formas também, para que as pessoas vissem como que vive uma pessoa que é rebelde, uma pessoa que é descrente, uma pessoa que não tem temor de Deus, uma pessoa cuja ira invade o seu coração e a sua alma. Ele vive errante, ele vive como andarilho, ele é um peregrino, ele foge para cá, para lá. Essa pessoa não encontra paz na sua vida, não tem gozo, não tem prazer, não tem alegria. É assim que vive uma pessoa que é descrente, uma pessoa que é rebelde, uma pessoa que é incrédula, uma pessoa que não tem temor de Deus, errante, fugitivo, indo de um lado para o outro, né? E retirou-se Caim da presença do Senhor. A pior coisa que alguém pode fazer na sua vida é se retirar da presença do Senhor. Pior coisa que pode acontecer. O versículo, vamos voltar no versículo 1, depois a gente lê o 16 novamente. Pode pegar o versículo 1 do capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então ela diz aqui, com o auxílio do Senhor. No versículo 16, ele se retirou da presença do Senhor. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, né, é se retirar da presença de Deus. Uma pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor. Uma pessoa que se afasta de Deus. A pior coisa que acontece na vida de alguém é exatamente isso. Viver sem a presença de Deus na sua vida. E eu quero ter um tempo de oração agora com você. Nós estamos caminhando para o final.
E eu quero orar com você. Eu quero que você se coloque de pé. E nós vamos ter um momento de oração agora.